Como é morar em uma casa da antiga Iugoslávia? Quando nós chegamos aqui, a sensação parecia de que eu estava entrando em uma cápsula do tempo. Literalmente um museu. Eu gosto de museu, nunca fui numa cápsula do tempo, mas aqui parece um pequeno museu. Aqui é tão engraçado que parece que o tapete, o carpete, o lustre, até as decorações aqui parece que está exatamente como o dono, a antiga dona, uma senhora de idade que morava aqui, acabou de deixar. Parece que ela acabou de sair daqui e o tempo conservou tudo isso até a gente chegar nessa casa. Confesso que nos primeiros dias eu fiquei olhando assim, eu gastava muitos minutos assim olhando as paredes, as coisas, eu pegava na mão, ficava assim, caramba, mano, de que tempo será que é esse? Caramba, mano, a antiga Iugoslávia era assim que funcionava. Sabe aquela sensação muito esquisita de, mano, o que eu tô fazendo num apartamento da antiga Iugoslávia? Pelo amor de Deus, mano, que aleatoriedade é essa? Esses momentos que a gente pegou um paninho, começou a tirar o pó, começou a limpar, deixar do jeito que... E ainda estamos tentando deixar do jeito que a gente gosta. Mas eu confesso que essa casa aqui, ela tem o seu próprio charme. A antiga moradora, como o dono do restaurante falou, era uma senhora idosa. Então ainda tinha coisas dela aqui, de respiração, de inalador, tinha um monte de coisinhas assim, de uma senhora idosa, né? Então a casa, ela parece uma casinha de vovó, assim, ao mesmo tempo. Porque ela é muito pequenininha e ao mesmo tempo tem aquele ar de vovó, assim, sabe? Ela morou por anos aqui e isso faz com que cada cômodo guarde um pouco da história da antiga Iugoslávia. Mas existe uma história ainda maior. Porque essa casa nasceu quando Montenegro nem sequer era um país independente. Durante grande parte do século XX, Montenegro fazia parte da antiga Iugoslávia, uma federação que reunia diferentes povos dos Balcãs. Depois da Segunda Guerra Mundial, milhares de apartamentos como esse foram construídos. E a ideia era simples: criar moradias sólidas, funcionais e acessíveis. Não havia preocupação em impressionar. O objetivo era que as casas servissem as pessoas por muitos anos. Décadas depois, a Iugoslávia começou a se desfazer, literalmente se derreter. E nos anos 90 vieram as guerras, conflitos que mudaram completamente o mapa da região. Aos poucos, as repúblicas foram conquistando sua independência e Montenegro permaneceu unido à Sérvia até 2006. Quando a população finalmente votou pela independência em um referendo. E hoje, meus amigos, vosso amigo Joe e Sara, quem vos fala, hoje nós moramos em Cetinje em português, mas Cetinje em montenegrino, a antiga capital real de Montenegro, uma cidade onde a história não está apenas nos livros. Ela está nas ruas, nos prédios e, curiosamente, dentro da nossa própria casa. É isso mesmo. E é por isso que viver aqui é uma experiência tão diferente assim. E a gente insiste em pontuar. Você percebe que este apartamento foi pensado para outra época. A cozinha, por exemplo, é pequena. Não foi feita para ser o centro da casa, como acontece em muitos lugares hoje em São Paulo. Ela existe para cumprir sua função, e só. Preparar comida, guardar o necessário e seguir a rotina. Os móveis chamam muito a atenção, porque eles são pesados, eles são feitos de madeira, construídos para durar décadas. Hoje estamos acostumados com móveis que acompanham as tendências ou coisas do tipo, mas aqui não. Aqui parece que a ideia era outra: comprar uma única vez e usar pelo resto da vida. Eu acho que esse é o lema de a galera mais antiga, né? O sofá, por exemplo, resume bem essa filosofia. Ele não foi feito para você afundar e passar horas deitado. É um sofá para sentar, conversar, tomar um café, ler um jornal, ler um livro ou um Kindle. Existe uma simplicidade que faz sentido quando entendemos a época em que tudo isso foi construído. Os tapetes cobrem boa parte do chão. À primeira vista, parecem apenas decoração, mas também ajudam a enfrentar o inverno rigoroso da região quando aqui é inverno. Ficamos sabendo que aqui neva, por exemplo. Em uma casa como essa, quase tudo tem sua própria
função prática, né? Então hoje a gente enfrenta, por exemplo, tá verão, então a gente passa muito calor, infelizmente. Os armários, as luminárias, as maçanetas, as louças, cada objeto parece carregar uma pequena marca do tempo. E é curioso pensar que muitas dessas coisas sobreviveram à mudança de governo, né? Crises econômicas e até ao fim de um país inteiro. Enquanto nós mudamos de casa, trocamos de móveis e reformamos ambientes para acompanhar as tendências, esse apartamento permaneceu praticamente o mesmo durante décadas. E talvez seja justamente isso que me faz refletir, que as casas, elas contam histórias, elas absorvem o jeito de viver de quem passou por elas, guardam hábitos, silenciam lembranças e atravessam gerações sem dizer uma única palavra. Nós somos apenas moradores de passagem. Daqui a alguns anos, outras pessoas talvez caminhem por esses mesmos cômodos, olhem para esses mesmos móveis e se perguntem: quem viveu aqui antes? E no fim das contas, morar em uma casa da antiga Iugoslávia não é apenas morar em um apartamento antigo, é conviver diariamente com uma história muito profunda, muito. É perceber que alguns lugares continuam existindo mesmo depois que os países mudam de nome, os governos desaparecem e o mundo segue em frente. E talvez seja exatamente isso que torna esse lugar tão especial. Esse espelho, por exemplo, a gente colocou alguns post-its ali, são afirmações de vida diárias que a gente colocou, a nossa plantinha, que tem que regar mais um pouquinho. E olha esse lápis, olha esse lápis. Esse lápis eu acho que é o item mais precioso que tem aqui. Tira esse 666, mas, é da antiga Iugoslávia. Olha que legal. Então, coisas assim nos fazem refletir demais, sabe? Tipo, a história está sendo contada depois agora por dois jovens. O nosso banheiro, que ele é muito simples, tem esse boiler muito sinistro e feio. Ao mesmo tempo tem essa máquina de lavar da Gorege. E é bem simplesinho, entendeu? Muito simplesinho. E você sabe, e dá para entender que aqui morava realmente uma senhorinha de idade que precisa de pouca coisa. Essa campainha, que parece uma campainha de escola quando alguém toca, esse olho mágico aí que não dá para ver nada, mas que tinha uma função. E os nomes nas portas, cada nome nas portas simboliza o sobrenome das pessoas, então o nosso aqui não é mais Souza, é Andrade ou algo do tipo, é Pejovic, tá? Muito mais respeito agora. E esse é o nosso quarto, que tem 2 sofás-camas, esses móveis aí que vocês estão vendo, que a gente guardou as nossas coisas, chão de taco, e essa vista maravilhosa para as montanhas, e esse visual bem iugoslavo pela janela, assim, essas roupas penduradas, enfim, que remete bastante ao visual da época, né? Então, é muito, muito louco fazer parte de tudo isso.